Bom dia, boa tarde e boa noite, gente, que está com vocês. Então, como vocês sabem, eu me chamo Celso, sou professor de ciências de vocês, certo? E agora a gente vai dar continuidade às últimas aulas. Hoje a gente vai estudar os fenômenos químicos e físicos que ocorrem na natureza, certo? São nomes estranhos, novos para vocês, mas que eu vou estar abordando cada um de forma bem detalhada para vocês entenderem o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno físico, certo? Vocês podem estudar esse assunto na última página do livro, no primeiro capítulo, da última página do primeiro capítulo, certo? Mas vamos antes recapitular um pouco o que a gente viu nas outras aulas. Primeiro, a gente estudou duas aulas sobre problemas ambientais urbanos. A gente viu que existem diversas formas e diversos tipos de problemas ambientais. A gente viu problemas ambientais atmosféricos, poluição da água, poluição dos mares, poluição sonora, poluição visual, entre outras, né? A gente estudou enchentes, ilhas de calor, lixões e aterros sanitários. E o problema disso para a sociedade, por isso que a gente nunca deve jogar o lixo na rua, sempre o lixo no lixo, certo? E a gente ainda viu o consumo consciente e sua importância para a sociedade. Antes de você sempre comprar algum produto, pensar conscientemente, pensar no coletivo de forma geral, o que você está consumindo e as consequências que esse consumo tem para toda a sociedade, certo? E depois a gente estudou um pouco sobre matéria e energia. A gente viu que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e energia é a força motriz que vai gerar trabalho. A gente também viu que o trabalho é quando ocorre o quê? Um deslocamento, certo? A gente viu também as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. A gente viu que o corpo do objeto, a massa, o volume, a extensão, a inércia, tudo compressibilidade, certo? E elasticidade, tudo isso são propriedades gerais da matéria, que toda a matéria possui, certo? E depois a gente viu o quê? Isso mesmo, propriedades específicas da matéria, certo? Quem é que lembra aí? Cor, brilho, se flutua ou não, densidade, se pode conduzir corrente elétrica, tudo isso são propriedades específicas da matéria, certo? Só relembrando aqui um pouco. E agora a gente vai estudar um pouco sobre os fenômenos físicos e químicos, certo? Sempre quando vocês pensarem num fenômeno físico tem relação com coisas físicas, né? Quando você diz, essa aula é física, porque essa aula é presencial, essa pessoa tem um físico bom, porque o corpo dela é bem desenvolvido. A palavra física tem uma relação direta com coisas que a gente pode tocar, sentir, experimentar. Então, o fenômeno físico, qual vai ser a característica dele? A principal característica é que um fenômeno físico não muda a substância. Certo? Fenômenos físicos não mudam as substâncias. Os fenômenos químicos importante que vocês copiem tudo que eu estou escrevendo no quadro, certo? Eu estou escrevendo e lendo o que eu estou escrevendo, certo? Caso alguém não esteja vendo, eu estou sempre lendo. Os fenômenos químicos, eles vão mudar as substâncias. Certo? Recapitulando. Fenômenos são coisas que acontecem na natureza, no nosso dia a dia, no corpo humano e diversos outros lugares, e eles podem ser divididos em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos são coisas que não vão mudar as propriedades químicas do material, como, por exemplo, rasgar um papel, certo? É um fenômeno físico, porque eu só mudei fisicamente o papel, mas ele continua sendo um papel, certo? Já os fenômenos químicos não, eles vão mudar quimicamente, a composição daquele material vai mudar. Como, por exemplo, queimar um papel é um fenômeno químico, e já rasgar o papel é um fenômeno físico, certo? Vamos agora detalhar cada um deles.
Primeiro, vamos falar um pouco sobre os fenômenos químicos. Olha só, a composição da matéria é alterada. Certo? Quando a gente tem a ocorrência de um fenômeno químico, a composição da matéria é alterada. E ela vai formar novas substâncias. Certo? Recapitulando, a gente vai ter fenômenos que ocorrem na natureza, eles podem ser divididos em fenômenos físicos e fenômenos químicos, certo? Os fenômenos químicos, eles vão mudar a composição da matéria, sua composição primária vai ser alterada, formando novas substâncias, certo? E agora a gente vai ver alguns exemplos. Vamos lá para o exemplo para a gente entender melhor. O primeiro exemplo é o aquecimento do açúcar, certo? Quem aí já fez pudim ou algum prato desse? Quando vocês estão fazendo pudim ou qualquer outro prato que a cobertura dele é caramelizada, você bota açúcar e você queima o açúcar. Então o açúcar ali, quando ele está sendo exposto ao calor, ele vai mudar a sua composição química, vai deixar de ser açúcar e vai passar a ser uma nova substância muito parecida com o mel, certo? Então, o aquecimento do açúcar é considerado um fenômeno químico, certo? A queima do papel, como eu tinha falado, também é um fenômeno químico, porque o papel deixa de ser papel e passa a ser cinzas, certo? Queima de papel, lembrando que vocês têm que copiar tudo aqui que eu estou escrevendo no quadro, certo? Queima de papel e aquecimento de açúcar. Quem aqui já ficou resfriado? Quando ficou resfriado, e aí comprou vitamina C, alguma coisa, e botou lá a vitamina C no copo. Esse barulhinho, isso aí que aconteceu, é chamado de efervescente, também é um fenômeno químico, porque vai mudar a composição, a estrutura daquele medicamento ali que você botou na água, certo? Queima de parafina. Também é aqui um fenômeno químico, certo? Aquecimento do açúcar, queima de papel, efervescente e queima de parafina são alguns exemplos de fenômenos químicos. Vamos lá agora para fenômenos físicos, certo? Segundo fenômeno físico, certo? Em fenômenos físicos, a composição da matéria permanece, certo? A gente não vai ter a formação de novas substâncias e a composição original da matéria ela permanece, certo? Ela vai permanecer antes e depois de quando o fenômeno aconteça, certo? E ela não forma novas substâncias, certo? A composição da matéria permanece e ela não vai formar novas substâncias. Vamos para alguns exemplos. A gente vai ter ímã mais ferro.
Quando você coloca lá um ímã junto de um ferro e ele não se atrai, essa atração é um fenômeno puramente físico. Por quê? Nenhuma das duas substâncias, nenhum dos dois materiais deixou de ser aquele material próprio. Eles não mudaram em momento nenhum, certo? Eles só estão exercendo suas forças físicas um do outro. Um de puxar e o outro de poder se jogar, de atração, certo? A naftalina, um nome bem diferente. Naftalina é aquilo que muitos pais e mães de vocês usam, botam junto da roupa de vocês em armário e etc. para impedir que baratas e ratos cheguem perto, certo? Vocês repararam na casa de vocês, quando você bota a naftalina em algum local, às vezes dá 1 ou 2 semanas e ela some? Então, esse sumiço dela é um fenômeno físico. Por quê? A naftalina ela tem uma propriedade muito específica que é poder passar do estado sólido até o estado gasoso naturalmente, certo? Sem nenhuma interferência. Ela naturalmente, a uma temperatura ali no ambiente, que geralmente está dentro do armário, guarda-roupas, etc. Ela sai do estado sólido, como parece muito um remédio, e ela vira gás, ela se torna gás, e ela impede que baratas sejam atraídas ali para a roupa de vocês, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Vocês vão ficar agora com a segunda parte da aula, certo? Obrigado e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa gente. Então, essa é a segunda parte da aula sobre fenômenos químicos e físicos, certo? Agora a gente vai resolver algumas questões. Certo? Sobre esses fenômenos químicos e físicos, para eu poder falar algumas coisas que vocês precisam se ater e prestar atenção na aula, certo? Lembrando que vocês têm que copiar tudo aí no caderno de vocês de ciência, certo? Obrigado, vamos lá. Nos exemplos abaixo, coloque F para fenômenos físicos e Q para fenômenos químicos, certo? Vamos lá para o primeiro fenômeno. Fracionamento do petróleo. Eu falei na última aula que o petróleo ele é como se fosse uma junção de vários animaizinhos que morreram há milhões e milhões de anos atrás, certo? Há milhões e milhões de anos atrás, e eles, como se eles derretessem, todos se juntassem uns dos outros, certo? E aí é formado o petróleo, que é um líquido preto, bem denso, bem grossinho, certo? Que é usado para fazer diversas coisas no nosso dia a dia. Plástico, muitas maquiagens como batom, pó, são feitas à base de petróleo. A maioria dos plásticos, como o PVC que a gente vê, o plástico da cadeira da escola, tudo isso é feito à base de petróleo, certo? E o fracionamento de petróleo é você pegar todo o petróleo e dividir eles, a partir do calor, a todas as partes que ele possui, certo? Você pega o petróleo em uma caixa e aí você esquenta. Quando você esquenta, eles se separam em várias fases. E aí você pode extrair uma por uma e utilizar para o que for mais conveniente, para gasolina, para etanol, etc, certo? Esse fracionamento não gera nenhuma nova substância, ela só vai possibilitar a separação desse material. Então seria um fenômeno que? Físico, porque não vai gerar nova substância, certo? Um físico, então eu vou botar aqui F. Combustão da gasolina. O que é a combustão da gasolina? A gasolina ela é muito utilizada em carros, motos, etc, certo? E como é que eles utilizam a gasolina? Eles vão queimar, literalmente, a queima da gasolina, e essa explosão, essa queima, faz com que gere energia. O nome dessa queima é combustão, certo? Aqui a combustão é um fenômeno químico, então eu vou botar aqui Q de químico. Aqui minúsculo, certo? Fusão do gelo. O que é a fusão do gelo? A passagem do gelo do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando a gente pega o gelo lá e bota no suco, ele não vai sumir com o tempo, ele não vai derreter? Isso é a fusão, certo? É um fenômeno físico também. Oxidação de uma barra de ferro. O que é a oxidação, professor? A oxidação é o ferro, ele está lá para prata, como a gente conhece, e ele fica enferrujado. Esse enferrujamento do ferro também tem o nome de oxidação, certo? Esses são sinônimos. É um processo químico. Azedamento do leite. Azedamento do leite.
Azedamento do leite ou leite estragado, certo? Quando a gente bebe aquele leite faz uma cara assim que tá ruim, significa que o leite ele tá cheio de bactérias. Por quê? Alguma bactéria, quando você bebeu o leite, entrou ali no suco e começou a proliferar, crescer bem muito, até estragar o leite. E nosso corpo tem a possibilidade de sentir esse sabor. Por quê? Porque se a gente beber o leite estragado, a gente vai fazer muito mal ao nosso corpo e pode prejudicar a nossa saúde. Por isso que nosso corpo tem esse mecanismo maravilhoso de poder detectar quando as coisas estão ruins ou estão boas, certo? O azedamento do leite é um processo químico porque vai gerar substâncias ruins para o nosso corpo, novas substâncias além do leite, certo? Enegrecimento de um objeto de prata. Diferente aqui da oxidação, que é ficar enferrujado, os objetos de prata, eles naturalmente ficam escuros, certo? É um processo químico. E aí você pode lavar com pasta de dente, por exemplo, ou algumas substâncias que vendem no mercado específicas para essa lavagem de prata, certo? Agora a próxima pergunta. Indique a alternativa que representa um processo químico. Vamos lá, uma por uma. A dissolução do cloreto de sódio em água. O que é isso, professor? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Quando você bota o sal na água, ele vai sendo dissolvido, certo? Não vai haver formação de nenhuma nova substância. Ele apenas estava no estado sólido e ele vai passar para o estado líquido. É um fenômeno físico. Fusão da aspirina. O que era a fusão que eu tinha falado lá no começo da aula? A passagem do estado sólido para o líquido, certo? Passei do sólido e vou para o líquido. É a chamada fusão, certo? A aspirina é um remédio que a gente dissolve em água. Também é um processo físico. Físico. Certo? Destilação fracionada de ar líquido. Que é você separar, destilação é isso, você separar as camadas de determinada substância, certo? É um processo físico também. E corrosão de uma chapa de ferro, assim como a oxidação que eu falei, que é o enferrujamento dos materiais, o ferro ficar enferrujado, é um processo químico. E a evaporização da água do mar, que a água do mar passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Isso é evaporização ou vaporização. É um processo físico. Então a resposta aqui seria D. Certo? Próxima questão. A alternativa que não envolve reação química. Vamos lá. Caramelização de açúcar. Geralmente coisas com queima, com calor, com fogo, são químicas. Aqui não é diferente. A caramelização do açúcar, que é você pegar o açúcar e colocar na frigideira. Não façam isso sem um acompanhamento de um adulto. É extremamente perigoso, certo? Aqui eu só estou dando um exemplo. Caramelização de açúcar é você pegar o açúcar e colocar na frigideira, no fogo e tal, para ele ficar como se fosse mel. É feito, por exemplo, no pudim. Combustão da lenha, combustão é queima da lenha, é químico. Dissolução em água de um comprimento efervescente. E aí? Não gera novas substâncias, por mais que pareça ser uma reação química, não é, certo? É algo extremamente físico, porque você vai transformar algo sólido em um líquido. Então, é um fenômeno físico. Explosão de dinamite é químico, porque tem uma reação química que acontece ali. E precipitação da chuva, que acontecer a chuva, é físico, certo? Vamos para a próxima. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Vamos lá. Adição de álcool à gasolina não é reação química porque não vai estar gerando nova substância, certo? É só interação física. Então aqui é física. Fermentação da massa de fabricação de pães é um fenômeno químico. Fermentação é um processo feito por micro-organismos
para crescer pães, etc., produzir Danone, por exemplo. A obtenção de sal por evaporação da água do mar é físico. Precipitação da chuva, físico. E queima de uma vela, químico, certo? Então a gente tem, dos 5, 2 são químicos e 3 são físicos. O número de erros cometidos pelo estudante são de 3, me desculpem. Ele errou 3 vezes aqui. 1, 2, 3, certo? Então são 3 erros. A resposta é letra D, a alternativa correta, certo? Vamos lá, para a próxima. Considere os fenômenos seguintes. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás, certo? Vocês acham que isso é um fenômeno químico ou físico? Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás. É um fenômeno físico, certo? Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência. Isso é um fenômeno químico. Por quê? Todo mundo aqui já passou por isso, quando teve alguma ardência na ferida, alguma coisa, porque você botou o remédio por cima e aí começa a queimar, arder e faz aquelas bolinhas do remédio, certo? Fenômeno químico, porque ocorre produção de novas substâncias ali na interação. Através de um canudinho para o refrigerante, ao soprar sobre água de cal, ocorre a turvação, que é ficar um pouco mais escuro. Ao se colocar fermento da massa de pão, observe pouco tempo depois da expansão da massa, fenômeno químico. Quando se deixa cair sobre a língua gotas de limão, tende-se uma forte sensação de sabor azedo. Essa aqui última é um fenômeno químico. Sensação, sabor são fenômenos químicos, certo? São fenômenos físicos. Apenas aqui a alternativa F, que eu esqueci de colocar. Apenas o 1 e o 3 são as corretas. Certo? Vamos para a próxima. O naftaleno, como eu tinha falado, que passa do estado sólido para o gasoso de forma comum, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus, ou seja, fundir quando ocorre a fusão, que é passar do estado sólido para o líquido, certo? Isso aqui é a fusão. Sabe-se que as bolinhas de naftaleno a temperatura ambiente têm suas massas constantes diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Esta observação pode explicar o fenômeno de sublimação aqui, certo? Como eu tinha falado. A sublimação é o fenômeno que vai explicar porque o naftaleno some, porque ele naturalmente passa do estado sólido para o gasoso, certo? Então, gente, a segunda parte da aula era isso. Obrigado e tenham um ótimo dia.